Você tem fé para receber o milagre que você tanto espera? A religião, ela acaba nos levando a perder a fé. A religião, a religiosidade nos faz perder a fé. E eu posso explicar o porquê, para você compreender de uma maneira que você consiga assimilar a sua vida. A fé, diz o livro de Hebreus, eu não vou abrir agora porque o tempo que tenho é curto, mas o livro de Hebreus fala claramente que a fé é aquilo que eu não vejo, é a certeza, a prova do que eu não vejo, é a convicção daquilo que eu estou almejando, desejando. Eu preciso de cura, eu preciso crer confiadamente de todo o meu coração que aquilo já aconteceu, que aquilo já se fez verdadeiro diante de mim. Porém, muitas pessoas, elas quando estão enfrentando o problema, ou a dor, ou a dificuldade, elas acabam esquecendo que a fé é algo que eu não vejo, não é algo palpável, não é algo que eu consigo ter em minhas mãos, não é algo visível. E há uma lição aqui na Bíblia, começando em Mateus 7, que eu hoje quero falar do evangelho do dia. Na verdade, nós vamos falar de dois evangelhos, o de Mateus e de Marcos. Na verdade, um vai complementar o outro. Jesus, ele está passando aqui por um local a qual ele encontra uma mulher que ela não pertencia ao povo judeu, não era hebreia, ela não tinha nenhuma nacionalidade também, nenhum conhecimento das pessoas que andavam com Jesus. Não era discípulo de Jesus, não era parente de ninguém que era discípulo, não tinha amizade com nenhum, mas de alguma forma ou de outra ela ouviu falar que este homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele passava curando e libertando pessoas. E ela tinha um problema muito sério na sua casa. Talvez você seja essa pessoa que tenha um problema seríssimo na sua casa. Alguém que talvez cuide de um pai, de uma mãe que tem Alzheimer, que tenha Parkinson, que tenha talvez um problema de tetraplegia, alguém que não possa se movimentar, alguém que tenha algum déficit, alguém que tenha algum problema, alguém que você conheça, que você sabe que essa pessoa, aos seus olhos, aos olhos do homem, aos olhos da medicina, a ciência comprova que essas pessoas, elas nunca mais poderão ter uma vida normal. Mas você cristão, você mulher de Deus, homem de Deus, você que crê no Senhor, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você tem uma convicção que um dia você vai ver teu pai caminhar, tua mãe caminhar, você vai ver teu marido voltar a se levantar da cama, você crê que o seu filho um dia vai se levantar, ele vai falar, ele vai ouvir, porque o nosso Senhor é o Senhor que abre os olhos do cego para que ele enxergue. Ele é o Senhor que abre os ouvidos do surdo para que ouça. E Ele é o Deus que toca aos lábios daquele que não fala, daquele que é mudo. Deus é Deus para fazer a obra. E há um segredo, que eu digo segredo, mas é como forma de expressão para você, mas não é segredo que Jesus cura. Todos veem. Quantos milagres comprovam o que Jesus faz? Ontem, hoje e sempre o fará. O Deus Todo-Poderoso não muda. Então, estes milagres, eles testificam que pessoas que crescem e acreditam na fé, na palavra, creem no Senhor Jesus, elas recebem sim a porção necessária para aquilo que elas necessitam em suas demandas. Agora, olhando acerca dessa palavra que eu começo agora, Mateus 7, a partir do versículo, deixa eu pegar o versículo chave para a gente poder dar início aqui. Na verdade, o pastor marcou aqui Mateus 7, 21. Isso mesmo, o pastor marcou aqui errado. Pode pôr na tela para mim, por gentileza. Pode pôr na tela. Diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Vamos fazer o seguinte, vamos dar atenção aqui. O Senhor, Ele está deixando claramente para nós, está bem exposto diante dos nossos olhos. Nem todos aqueles que clamam a Deus têm fé no Senhor.
Põe para mim de novo o versículo na tela. Deixa o versículo na tela. Olha só, nem todo o que diz Senhor, aquele que está buscando a Deus, aquele que está ali diante do Senhor, este significa que realmente é de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade do Senhor é a pessoa que aplica a fé. A pessoa que coloca a fé em primeira instância da sua vida. No livro de Marcos, vamos comigo em Marcos, por favor, Marcos capítulo 7. Marcos 7, versículo de número 31 agora, já voltamos em Mateus. Ele fala assim, aliás, vamos pegar o versículo 24, me perdoe, tá? É o versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Olha um pouquinho aqui para o pastor. Ninguém pode, meu irmão, esconder-se de Deus. Ninguém pode afastar-se de Deus. E Jesus, ele estava aqui cansado da caminhada. Jesus, ele está entrando nessa casa, ele fala, olha gente, não fala para ninguém não, eu quero ter alguns momentos aqui de paz, vou buscar a Deus, eu quero uma tranquilidade aqui, porque como todos sabiam que quem chegava até Jesus recebia o milagre, como todos viam e as evidências provavam isso, Jesus, então, ele queria um momento ali a sós, ele queria um momento ali, não de descanso da obra, mas ele queria nesse momento específico, não sei se para orar, não sei se para meditar, mas ele queria esse tempo em paz, ele não queria atender ninguém naquele momento, e não é nenhuma forma de desprezo, só que ele não podia, porque era muita gente que vinha até Jesus, e até hoje é assim. Quem realmente quer Jesus, quem realmente quer a palavra, quem realmente quer a cura, o milagre, quem realmente quer a transformação, quer ver aquele impossível tornar-se possível, ela vem até Jesus. E nessa mesma história, o Mateus, ele abordou este mesmo assunto agora, o Evangelho segundo o Mateus, no mesmo assunto aqui, sobre o mesmo caso, ele fala um pouquinho diferente que eu quero mostrar para você. Mateus 15, versículo 21, voltando lá por favor, marque na sua Bíblia o Marcos, que nós vamos voltar aqui, Mateus 15, 21. Ele deixa bem claro para nós aqui sobre essa mulher, a mulher cananeia, falando de Tiro e Sidom. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, ela não era uma mulher hebreia, nem muito menos judia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Para aqui, vamos entender. Jesus, ele então passando por Tiro e Sidom, vem uma senhora, que agora nós sabemos, né, que ela diz de qual país ela era, de qual que era a localização de onde ela vinha, não diz o nome dela, era uma mulher de Caná, era uma mulher da Cananeia. Ela vem até Jesus. E ela vem gritando: Senhor, Senhor, por favor, a minha filha está endemoniada. Ela tem um espírito de demônio no corpo dela. Entenda, apesar de que na época as pessoas não diziam que eram demônios, mas essa mulher vendo a sua filha, ou até percebendo nas atitudes que ela estava tendo, que não eram as mesmas atitudes da filha que ela sempre teve, ela sabia, isso aqui não é algo de Deus, tem um demônio agindo na vida dessa pessoa. E quantos veem isso? Quantos pais veem uma mudança drástica de um filho, que tem ali um demônio incitando ele para droga, incitando com más companhias, incitando com desejos ruins, incitando a ter aquilo que não é dele, roubar, a ter aquilo que não faz parte da sua vida. E isso é uma obra de Satanás, uma obra diabólica. E essa mãe, quando chega até Jesus, ela vem desesperada. E quem não viria
sabendo que o homem chamado Jesus Cristo, mesmo não sendo um amigo, mesmo não sendo um colega dela, mesmo não tendo conhecimento nenhum, e também sabendo que ele era judeu, e o judeu ele tinha esse cuidado da religiosidade, que eles não tinham contato com outras pessoas, eles não valorizavam outras pessoas que não fossem judeus. E essa mulher pensou a mesma coisa. Esse homem chamado Jesus, ele é judeu, ele não vai querer me dar atenção, então eu vou gritar. Eu vou levantar minha voz aqui para ver se ele me dá atenção. E quando então Jesus ele fala, olha, essa mulher, os discípulos falam, Jesus, essa mulher está vindo gritando atrás do Senhor. Nós vamos despedir essa mulher, vamos mandar essa mulher embora. Porque ela sabia que os judeus não falavam com essa mulher cananeia. Aí então, ela gritando, Jesus ele levanta a voz e fala, eu não vim para aqueles que são os cachorrinhos, entenda? Jesus não chamou ninguém de cachorro. Ele quis dizer, eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ovelhas, trazendo na linguagem, vamos dizer assim, evangélica, ele está falando dos filhos, daqueles que são ovelhas, aqueles que são da graça, aqueles que são de Deus, o povo de Deus. Porém, essa mulher, ela não tinha fé para tal ato de Jesus. Ela simplesmente, olha, tem um homem aí que faz milagres, que opera milagres e expulsa demônios, eu vou até ele para ver, e ela chega gritando até Jesus. E Jesus fala, olha, eu não vim aqui para a casa dos cachorrinhos, não. Eu vim aqui por aqueles que são os perdidos da casa de Israel. Aí essa mulher levanta uma palavra que eu digo para você que Jesus, na verdade, provou o coração dessa mulher. Jesus não quis dizer que ele só veio por judeus. Você vai entender agora. Versículo agora é o 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Deixa eu lhe explicar uma coisa para você. Jesus, primeiramente, vamos pontuar a história, para a gente conseguir entender. A fé no coração dessa mulher era zero. Ela sabia que esse homem chamado Jesus podia fazer alguma coisa, mas ela não tinha fé. Sabe aquela pessoa que quer, mas ela não acredita? Eu quero, se der Deus, se não der também não deu. Se Jesus fizer, tá bom, mas se não fizer também já estou acostumado com o problema. Falei no início da mensagem, pastor, eu não acredito que tal pessoa possa sair de uma cadeira de rodas. Eu não acredito que essa pessoa que hoje não ouve, pastor, eu não escuto do ouvido esquerdo, estou escutando o senhor assim, desse jeito assim, porque com esse eu não escuto nada. Eu já vi, eu presenciei quantas vezes com o missionário Soares, nas reuniões, nas jornadas, nas campanhas, de pessoas que eram surdas e começaram a ouvir. Pessoas que chegaram a uma reunião, a um culto ali de modo presencial, ouviu uma palavra, deu atenção àquilo que estava sendo ministrado e ali elas foram curadas. Só que essa mulher, de certa forma, ela mesma não tinha problema nenhum no seu corpo. Ela tinha um problema dentro de casa. O problema não era com ela especificamente, mas algo na vida dela a incomodava. Se tem algo que está lhe incomodando na sua vida, seja em quais áreas, dependendo da área que for, você deve chegar até Jesus com fé. Jesus provou a fé dessa mulher. Mulher, eu vim para quem está perdido, eu não vim para dar o pão para os cachorrinhos. Ela na hora disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Naquela hora, o coração do Senhor entendeu, esta mulher agora tem fé. A fé cresceu no coração dessa mulher. O contato com Jesus, o primeiro contato que ela teve com Jesus, moveu o coração de Jesus de tal maneira que conseguiu encontrar nela fé. A pergunta que eu deixo para você no ar, para você mesmo responder:
Você tem fé para tal milagre que você precisa? É cura, é libertação? Pastor, eu tenho um neto que ele vive no meio das drogas, ele vive fugido dos traficantes. Eu tenho um neto que está se envolvendo com a homossexualidade, envolvendo com coisa errada, está se envolvendo com pessoas que têm práticas de roubo. Essa pessoa que você tanto ama, que você viu crescer desde o berço, e você hoje está vendo essa pessoa que às vezes até levanta a mão para te bater, levanta a voz, altera a voz para te xingar, para falar mal, para zombar. Isso é coisa séria. E aí você fica, ai, tadinho. Não, ali tem um demônio. Às vezes, aquilo que você está olhando, talvez achando que está tudo certo, está tudo errado. Só que você tem que crescer na fé. Jesus terminou dizendo, olha mulher, seja isso feito para contigo, porque Jesus disse bem claro, ó mulher, grande é a tua fé. Essa mulher veio com convicção até Jesus. Como você tem chegado até Jesus? Você ora a Deus, mas fica desconfiado? Ou você tem certeza que a bênção, o milagre já aconteceu, mesmo você tendo evidências que tudo está errado? Pastor, eu estou olhando para uma pessoa dentro da minha casa acamada. Como que eu tenho certeza que ela está bem se eu estou vendo a pessoa acamada? A fé é a certeza. Eu tenho certeza que Jesus já curou. A Bíblia fala que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas talvez você não crê mais na cura. Ah, pastor, faz tanto tempo, você está acostumado com o problema. Você aceitou que a dor, a doença, a enfermidade, é assim mesmo a vida. Não, a vida não é assim. Jesus te fez para viver uma vida perfeita, em paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, com abundância. E vamos fazer o seguinte, vamos voltar em Marcos, ainda, aqui a continuação dessa mesma história, neste mesmo local, em Tiro e Sidom, aí trazem também outras pessoas até Jesus. Continuando a mesma história agora na visão segundo Marcos. Diz assim agora no versículo 31, Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxe-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Deixa eu explicar uma coisa para você. Romanos 10, 17, eu até peço que prepare para colocar na tela, Romanos 10, 17, a Bíblia fala de sorte que a fé é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é, põe na tela, é de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Está escrito aí, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pode voltar para mim. Quantas pessoas podem falar, pastor, e a pessoa que é surda, como que ela vai ser curada então se ela não ouve a palavra? A Bíblia diz que alguns amigos trouxeram este surdo até Jesus. Amados, sabe por que muitas pessoas ainda não cresceram na fé de tal maneira de ver as pessoas que você ama curada? Porque talvez você não apresentou Jesus para ela. Amados, quando você leva uma pessoa até Jesus, esta pessoa, ela pode não ter a fé que você tem, ou crer como você crê, ou até mesmo nem acreditar como você acredita, mas quando você evangeliza, você leva alguém para a igreja, você leva a pessoa até a casa de Deus, ali quem faz a obra é Jesus. Porque esse homem mal podia falar, a Bíblia fala que ele falava com dificuldade. Outro dia eu ouvi um missionário contando um testemunho que nem sempre a pessoa que é surda, ela também é muda. Normalmente é porque ela não fala, porque ela não ouve. Se ela não ouve, ela não aprende a falar. É difícil esse entendimento, mas nem todo que é surdo é mudo. Ele não fala porque ele não ouve. Ele falava com alguma dificuldade, porém não ouvia.
Quando Jesus então entendeu o caso dele, ele foi então e operou, agindo com a operação da fé. Jesus operou com fé. Você vai para a igreja, você leva aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está endemoniada, lá vai ter um pastor, um obreiro que vai impor as mãos, que vai orar, que vai fazer o propósito, vai consagrar essa pessoa vai ser curada, em nome de Jesus. Mas você não está com fé nem para levar a pessoa na igreja. Você não está com fé nem para crer que a oração do homem de Deus, da mulher de Deus, vai fazer uma mudança. Você não crê. Está lhe faltando fé. A mulher cananeia, ela gritou desesperada. E até o momento que ela entendeu que eu tinha que adorar a Deus. Talvez você gritando, você não vai ter resultado. Mas quando você começar a adorar a Deus, que é se prostrar, entender que as coisas do Senhor é do jeito dele, não do seu, aí você vai ver o milagre acontecer. Aí eu termino essa mensagem, porque Jesus ele disse, ele levantou os olhos para o céu e disse, Efatá, que significa abre-te. Irmãos, existem coisas que você simplesmente tem que acreditar. Deus, eu vou levar hoje, vou convidar meu marido para ir na igreja, ele vai mudar, ele vai deixar dessa pinga, ele vai deixar dessa bebida, ele vai deixar desse cigarro, ele vai deixar de procurar essa casa de prostituição, vai deixar de me trair, ele vai sair dessa vida errada. Eu vou chamar meu filho hoje, mas ele nunca vai, então nem adianta chamar. Meu irmão, minha irmã, cadê sua fé? Tem coisas que são provas. O Senhor provou a mulher cananeia para que a fé dela fosse verdadeira, para que ela crescesse na fé. De sorte que a fé pelo ouvir. Esse homem não podia ouvir, mas tinha amigos, pessoas que o amavam. Você ama a sua família? Você ama os seus entes queridos, seus amigos? Leve-os a conhecer Jesus. Leve-os a saber quem é o Senhor. Traga a palavra para eles. Porque então Jesus vai dizer que se abre os olhos do cego, que se abre os ouvidos do surdo, que o mudo volte a falar, que o paralítico volte a andar. Amados, o Senhor está curando como sempre curou, mas você precisa crer. A sua fé tem que crescer. Aí eu termino essa mensagem dizendo, 35, e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e a fala falava então perfeitamente. Amados, o que está faltando é fé, só isso. Mas para isso, para que a fé cresça em mim, eu preciso me esforçar, eu preciso clamar a Deus, eu preciso adorar o Senhor. Porque ele fala que, além dos ouvidos abertos, agora ele fala com clareza. Se desfez o problema da prisão da língua desse homem. E o que termino dizendo? E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se de sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Olha que coisa linda. Ele disse, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, viu, amigo? Não conta para ninguém que você era surdo e agora você está ouvindo. Não conta para ninguém que você era mudo e agora pode falar normalmente. Eu imagino a alegria de uma pessoa que era surda, de uma pessoa que era muda. Eu imagino a alegria. Pastor, eu fiquei tanto tempo sem falar, Jesus, eu vou falar para todo mundo. Eu nunca falei normalmente, eu não ouvia normalmente. O prazer agora é falar. O prazer agora é poder ouvir. E ele sai contando, porque Jesus ele usou de uma estratégia evangelística, amém? Ele disse, não conte para ninguém, e ele saiu contando para todo mundo. Jesus Cristo, ele cura todas as pessoas, ele liberta todas as pessoas, porque ele me libertou. Louvado seja Jesus Cristo, louvado seja o nosso Salvador. Agora, a fé tem que crescer no seu coração também. E eu quero orar com você. Você preparou a roupa de um familiar seu para oração? Você está com um copo com água, como eu pedi no início? Se você não está, pastor, agora eu não tenho nada disso aqui, mas eu tenho a fé no meu coração. Então, eu convido você a curvar a tua cabeça e fechar os seus olhos, porque nós vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, Tu que curas cegos, Tu que cura os coxos, Tu que levanta os paralíticos, Tu que faz nova todas as coisas. Jesus, eu venho pedir ao Senhor, consagra estas águas que são agora apresentadas diante de Ti. Que nelas hajam saúde, cura, virtude, que nelas haja, meu Pai, o poder para curar, porque eu com fé eu oro.
Com fé, meu Deus, eu determino que nestas águas há uma unção agora dos céus, uma virtude de Deus, para curar todos os que estão doentes, enfermos, aqueles, ó Deus, que estão acamados, que estão com os pulmões carregados, com bronquite, pneumonia, pessoas que estão atacadas da chamada rinite alérgica. Pai, em nome de Jesus, entre em ação e coloca o teu poder nestas águas, e todos que delas beberem serão curados, livres de todo mal, e outros que vão beber destas águas por alguém que está internado no hospital, que está entubado, que está na UTI, pessoas com Covid. Jesus, opera as tuas maravilhas. Faça o impossível tornar-se possível, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba comigo desta água, em nome de Jesus. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos deu essa linda palavra.